Muito bem, galera, vamos a mais uma videoaula e essa videoaula que é a de, deixa eu dar uma olhada aqui, a nossa videoaula de número 16, tá? Ela é a continuação da aula anterior, ou seja, do número 15, onde eu estava falando a respeito da instalação de pacotes no Linux utilizando o YUNSTALL. Lembrando que o YUNSTALL é o instalador dos sistemas operacionais baseados em Red Hat. Existe também o apt-get, tá? Que é um comando que você utiliza em versões Debian. Estou falando isso novamente, inclusive em homenagem ao meu colega Anderson lá de Aracaju, que pelo Facebook me deu aí essa reclamada, falando que assistiu às aulas e que não viu eu informando a vocês que existem comandos diferentes a variar da distribuição, tá? A depender da distribuição. Então tá aí, Anderson, só atendendo ao seu pedido, tá informado aí o Anderson de Aracaju colaborando com o aprendizado do pessoal do Brasil inteiro. Bom, continuando. Existe várias maneiras de você fazer instalações. Nós já vimos através do YUM, nós vimos que às vezes é necessário você informar para o sistema operacional um repositório de aplicações extras para que ele possa encontrar aplicações que não estejam nos repositórios padrões do Linux CentOS, e isso é um problema que você vai enfrentar independente da distribuição que você vai utilizar, tá certo? Não vai existir um repositório que seja 100% completo que você vai encontrar tudo. Bom, continuando, vamos ver aqui agora como é que a gente faz para instalar um serviço de banco de dados MySQL no Linux, junto de um servidor Apache, junto do PHPMyAdmin, que é uma ferramenta de gerenciamento do MySQL, que é um banco de dados gratuito. E vamos ver também como é que a gente faz para que uma outra máquina na mesma rede, nesse caso uma máquina virtual, possa acessar este servidor de página aqui nesse computador Linux. Bom, então vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu vou minimizar aqui o terminal. Eu vou abrir aqui o meu navegador e vou fazer agora do modo mais do que básico, né? Eu vou abrir o navegador e eu vou pesquisar no Google. Tá aqui, eu vou pesquisar no Google o Champ. O Champ é um pacote de aplicação já pronta para o Linux. Esse pacote ele já traz um servidor Apache, ou seja, um servidor web, aliás, é melhor falar assim, um servidor web para a página, o servidor de MySQL e o PHPMyAdmin. Já tudo empacotado, fácil de instalar. Lembrando que você pode instalar um a um também na mão e configurar também na mão, tá? É lógico que é um passo mais demorado, não vou fazer desse jeito por causa do tempo da videoaula, que eu não quero deixar muito chato, tá bom? Então vou digitar aqui champ, download, enter. Bom, esse primeiro site que aparece aqui, esse primeiro link do Google, Download Champ, aqui em apachefriends.org, é exatamente o que eu estou querendo. Vou clicar aqui. Está carregando a página. Vamos dar um tempo. Pronto, tá aí, carregou. Então aí veja só. Esse pacote ele tem para Windows, ele tem para Linux e ele tem para outras versões daqui como o OS X. Bom, mas eu quero pegar aqui para Linux. Para Linux eu tenho ele na versão de 64 bits e tenho ele na versão de 32 bits. Tá? Para arquitetura, aliás, de 32 bits ou 64 bits. Eu vou pegar esse aqui de 64 bits, vou clicar. Ele vai iniciar o download. Pronto.
Pronto, está aqui, onde é que eu desejo salvar, vou apertar em OK. Pronto, ele está aqui fazendo o download, vamos esperar um pouco. Vou dar uma pausa, a gente retorna em seguida. Pronto, passados os 2 minutos, ele terminou o download do arquivo, então vamos ver aqui onde foi que ele colocou. Tá aqui, tá dentro da pasta download do usuário root. Então vamos fechar aqui a janela, vou fechar aqui o navegador, não precisamos mais dele. Vamos para o diretório home do root, digitando cdtil, enter, ls, tá ali a pasta downloads, então vamos entrar em download, cd downloads, enter, ls, tá aí o arquivo com extensão .run. Agora, como é que você executa um arquivo .run? Para você executar um arquivo .run é suficiente você botar ponto barra e o nome do arquivo. Tá aí. Só que observe que ele não está autocompletando. Quando eu aperto o Tab, se estiver tudo ok, ele autocompleta para mim. Aí, poxa, vamos dar uma olhada melhor nisso. Então vamos digitar ls-l, enter, e vamos observar os atributos desse arquivo. Observe que os atributos desse arquivo aqui, para o proprietário root, está apenas RW, mas ele não está como executável. Olha aqui esse primeiro set de permissões, que está só RW barra. Deveria estar aparecendo ali o X. Tá certo? De executável. Então, poxa, como é que eu transformo esse arquivo em executável? Para você transformar esse arquivo em executável, nós podemos utilizar o comando chmod, tá? Então, chmod mais x, mais x champ. Tá aí. E enter. Esse mais x significa que eu estou atribuindo a ele a característica de executar. Aí você fala, poxa, mas na videoaula você não ensinou assim. Você ensinou usando chmod com os comandos em valores decimais. É, exatamente. Como eu expliquei, eu não posso entrar em todos os detalhes. Por isso que eu aconselho que vocês pesquisem na internet maneiras extras de executar esses comandos, tá ok? Então, usando chmod mais x, mais r, mais w, por exemplo, é a mesma coisa que digitar chmod 777. Bom, então, agora que eu já transformei ele em um executável, eu vou digitar ls-l e observe como ele está agora. Ele está verde, o que indica que ele está executável. Então agora sim eu posso utilizar ponto barra champ, enter. Deu um tempo que ele está processando o arquivo. E veja aqui que ele está abrindo em modo gráfico. Aí você fala, poxa, e ele é para modo gráfico? Ah, modo gráfico é só sair apertando next, next e preenchendo algumas informações, né? Assim eu vou fazer assim, eu vou cancelar. Sim, cancela. E eu vou entrar no modo texto. Por quê? Porque eu quero que você veja como essa instalação em modo texto, que em modo gráfico é simples. É a mesma coisa que o Windows. Então, init 3 para entrar no modo texto. Deixa ele carregar um instante. Pronto. Vamos lá. Root, senha de 1 a 8. Enter. Tá aí, entrei. Clear. E vamos lá. CD, downloads, enter. ls-l, tá aí o arquivo. Bom, ponto barra, champ, enter. Né? Porque agora não tem modo gráfico, agora ele não abre janela, agora é tudo no modo texto. Pronto. Tá aí, ele tá falando que ele tá falando assim, selecione os componentes que eu desejo instalar. Bom, ele está perguntando se eu quero instalar os arquivos para desenvolvedor do Champ. Eu vou falar que sim, yes, fazer a instalação completa.
Ele está perguntando, a seleção acima está correta? Yes. Enter. Pronto. Aí ele está falando o seguinte, que o champ será instalado dentro do diretório opt/lamp. Pressione Enter para continuar. Enter. Pronto, ele está falando que o setup, ou seja, o processo de instalação está pronto para começar a instalação. Deseja continuar? Sim. Yes. Enter. Pronto, ele está fazendo a instalação do champ aqui. Essa barra de progresso tem que ir até o 100%. Eu vou dar uma pequena pausa aqui só para não ficar rolando a gravação e a gente volta assim que concluir. Pronto, passados aproximadamente 2 minutos, ele concluiu a instalação. Agora, só que vê como são as coisas. É por isso que para mexer no Linux, você tem que ser uma pessoa que deve estar pronta a se adaptar a coisas que fogem um pouco do padrão das aplicações nativas do Linux, tá? Se eu digitar aqui service, httpd, status, que é o servidor web nativo do Linux, eu vou ver que ele está parado. Se eu digitar service mysqld, que é o daemon do banco de dados nativo do Linux para essa distribuição, status, eu vou ver que ele nem conhece esse serviço. Por quê? Porque o champ, como ele é um pacote de instalação personalizado, ele tem as suas personificações no que diz respeito aos nomes dos serviços e tudo mais, inclusive como você faz para executar eles. Então veja só como esse cara é diferenciado. Primeiro, ele disse que a instalação ficaria dentro de opt/lamp. Então eu vou digitar cd/opt/lamp. Enter. Agora eu vou digitar um ls. E tá aí. É nessa pasta que foi instalado o LAMP. Tá joia? Então, veja que existem alguns scripts aí, que é essa galerinha que tá de verde. Se algum script ou alguma coisa semelhante, você pode executar com ponto barra. Então, ponto barra champ. Ali, ó. Enter. Observe que ele já me passou um bocado de informação, ele me passou rápido. Então, como eu quero que ele seja mais pausado, eu vou usar o pipemore. Enter. Pronto. Olha só o que ele me diz aqui. Que para utilizar esse champ, eu tenho que usar com champ start, ou então com champ start Apache, champ start MySQL, e assim respectivamente, tá? E, inclusive, ele está dizendo aqui, ó, se eu usar champ start, ele vai iniciar o Apache, o MySQL e outros, e eventualmente outros serviços. Tá, eu vou dar enter, tá aqui. Então eu vou digitar /champ status. Enter. Olha só, ele está me mostrando aqui que o Apache está em execução. Tá aqui, ó, o Apache está em execução, que é o servidor web. O MySQL não está em execução. E esse ProFTP não está em execução. Bom, o ProFTP pouco importa para a gente, porque é um servidor de arquivo. Tá? Já então, para ele, a gente pouco importa se ele estiver ou não executando. Então, eu vou pegar e vou digitar champ start, enter. Pronto, agora ele tá executando o MySQL e ele está executando o ProFTPD. Joia. Agora, para fazer o teste, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do modo texto, porque eu preciso ir para o modo gráfico, tá? Então, eu vou digitar init 5, que é o RAM level 5, que é o x11, enter. Deixa ele terminar de iniciar aí. Vou entrar como root. Poderia entrar como qualquer outro usuário, tá bom? Mas estou entrando como root. E vou inclusive dar uma olhada aqui para ver se quando eu mudei de RAM level,
se os serviços continuam em execução. Tá? Então, cd/opt /lamp ./champ status. Enter. Opa. Tá aí. Estão todos eles em execução. Maravilha. Bom, se o Apache está em execução e o SQL também está em execução, isso significa que se eu abrir o meu navegador e acessar o computador local, eu verei uma página de internet. Bom, para você acessar o próprio servidor local, é suficiente você utilizar o nome da máquina, que é localhost. Isso serve tanto para Linux quanto para Windows. Ou então, você pode digitar o endereço IP de loopback. O endereço IP de loopback é 127.0.0.1. Tá bom? Eu vou usar o localhost. Enter. Tá aí. Vou apertar aqui que eu quero o idioma em inglês. Pronto. Isso que eu estou vendo aqui é da execução do champ. Então eu posso vir aqui ó, em phpMyAdmin. phpMyAdmin, como eu já falei, é uma ferramenta escrita em PHP que tem por função ajudar a gerenciar um banco de dados MySQL. Tá aqui, vou clicar. Pronto, tá aqui, já acessei o meu banco de dados MySQL. Bom, até aí tudo bem, né? Vamos aqui no Windows. E a finalidade agora é a gente ver uma outra partezinha já de Linux e de Windows e de VirtualBox, tudo junto. Bom, para quem não se lembra, essa máquina Linux aqui, deixa eu abrir o prompt, o terminal. Aqui o terminal, deixa eu até maximizar o terminal. Eu vou digitar ipconfig, enter. Opa, ipconfig é para Windows. Ifconfig, enter. Bom, a minha placa de rede que está em modo rede interna é a ETH1. Essa ETH1 ela já está com o endereço IP configurado, porque nós fizemos isso durante a instalação. Né? Nós configuramos o IP dela durante a instalação. Eu vou subir essa interface digitando ifapp ETH1, enter. Tá aqui, a interface está ativada, né? Porque aí você fala, mas por que eu sei que ela não tinha subido? Porque ela não está com o endereço IP que foi definido no arquivo de configuração dela. Então, se eu digitar ifconfig mais uma vez, agora que eu já subi a interface, eu vou ver que ela está com o endereço IP definido no arquivo de configuração dela aqui, ó. Então essa máquina Linux ela é 172.16.1.1. E essa minha máquina Windows aqui, eu já defini o endereço IP dela manualmente. Então eu vou abrir aqui o prompt de comando, vou digitar um ipconfig. E tá aqui, eu vou ver que o endereço do adaptador de rede dela que está em rede local é 172.16.1.2. Logo, se as duas máquinas estão com endereços IPs da mesma rede, é muito provável que se eu disparar um ping da máquina Windows para Linux, ela irá responder. Enter. Tá aí, tá respondendo. Maravilha, vamos adiante. Bom, se elas estão respondendo, né? Se elas estão respondendo ping, isso significa que, olha só o que eu vou falar, provavelmente elas vão poder, a máquina Windows vai poder acessar o servidor que está na máquina Linux. Então vou digitar 172.16.1.1, que é o endereço da máquina ali. Aí você fala, não, quando você estava na máquina Linux, você usou localhost. Colegas, localhost é o nome que eu utilizo para me referir à própria máquina em que eu estiver mexendo. Então, se eu digitar localhost aqui, nessa máquina, ela vai tentar acessar um servidor web que porventura esteja nela.
Eu quero acessar outra. Aí você fala, ah, legal, então digita o 127.0.0.1. 127.0.0.1 também é o endereço IP que você utiliza para se referir à própria máquina, é chamado de endereço de loopback. Tá? Neste caso, então, eu tenho que utilizar um endereço IP que tenha representatividade externa. Tá? Por isso, 172.16.1.1, que é o endereço da minha máquina Linux CentOS. Bom, tá aí. Tô tentando acessar, né? Tá aqui aparecendo aqui embaixo, ó, aguardando resposta do 172.16.1.1. Mas, no entanto, não está carregando nada, né? Tudo bem, deixa essa máquina Windows aqui, não conseguiu. Vamos observar o que foi que aconteceu. Para você entender o que está acontecendo, você tem que lançar mão de algumas ferramentas que o Linux tem e que o Windows tem também, para você poder chegar a algum diagnóstico. O que eu aconselho é o TCP-Dump, que eu ainda não dei aula, tá, para vocês, mas vou utilizar ele agora. Bom, TCP-Dump -i ETH1. Aí você fala, ah, mas por que ETH1? Bom, porque ETH1 é a minha interface de rede que está no modo de rede interna, ou seja, ela que está conectada direto ali na máquina Windows. Então eu quero escutar o que está passando por essa interface. Então eu boto TCP-Dump -i, que significa interface, ETH1. Ou seja, eu estou dizendo que eu quero que o TCP-Dump escute a interface ETH1. Só isso já seria o suficiente. No entanto, como eu estou fazendo uma tentativa de acesso de página de internet, e eu sei que páginas de internet, salvo exceções, utiliza o protocolo HTTP, o qual utiliza a porta 80, então eu vou pegar e vou botar TCP-Dump -i ETH1 port 80. Desse jeito eu vou estar escutando toda a transmissão que ocorra através da interface ETH1 para a porta 80 e vou dar Enter. Tá aí, né? Não está passando nada. É claro que não está. Por quê? Porque a minha máquina Windows aqui não está tentando conexão. Vamos tentar de novo. 172.16.1.1. Enter. Observe que quando eu dei Enter, eu percebo que está começando o TCP-Dump do Linux está começando a grafar algum tipo de atividade. Mas numa informação muito rápida, veja só aqui que nesse primeiro pacote eu vejo que existe um pedido do IP 172.16.1.2, que é a máquina Linux, para, está aqui a seta apontando, para a máquina 172.16.1.1 na porta 80, aqui ó, HTTP, tá? Isso é chamado de socket. Mas veja que das 3 tentativas que ocorreram, todas elas não obtiveram resposta, ou seja, todas elas são da máquina Windows para a máquina Linux. E quando você tem um fluxo de informação bidirecional que está funcionando bem, você tem A pedindo para B e B respondendo para A. É sempre assim. Aqui não, aqui eu estou vendo que A está pedindo para B, A está pedindo para B, mas B em momento nenhum responde para A. Ou seja, a máquina Windows está pedindo para a máquina Linux, mas a máquina Linux não está respondendo. Quando você observar isso acontecer, ou o serviço não subiu, o que não é o caso, ou então existe um firewall aí no meio, que eu sei que é o caso, tá? Então, se eu for digitar aqui service iptables status, enter, eu vou observar que a saída desse comando me retornou regras que estão carregadas na memória RAM. E essas regras daqui, elas impedem, tá? Elas impedem
acesso à porta 80, tá? Não vou entrar em detalhes com relação a elas também agora. Aí você fala, então quer dizer que quando eu quiser ver as regras do iptables, é só digitar service iptables status? Não. Como eu já disse, tanto para Windows como para Linux existem várias maneiras de você conseguir fazer a mesma coisa. Tá? Então vou ensinar aqui mais uma. Vou dar um clear e agora eu vou digitar iptables -L maiúsculo de list, enter. Vejam que eu consegui a mesma saída, tá ok? Então, vamos parar esse serviço agora, tá? Para fazer tudo de maneira fácil. Eu posso pegar e posso digitar service iptables stop, que ele para o serviço, ou então eu posso deixar o serviço ativo, mas, no entanto, limpar as regras que estão carregadas na memória. Como é que eu faço isso? Para o iptables é suficiente digitar iptables -F. Esse F é de flush, tá bom? Ele serve para limpar as regras. Vou dar enter. Não aconteceu nada, né? Muito bem, vamos ver. Eu vou digitar iptables -L aqui e vamos ver se de fato não aconteceu nada. Tá aí. Observem que as regras foram descarregadas da memória, tá? Isso por causa da execução do comando iptables -F. Maravilha. Então agora que está desconectado, vamos voltar aqui no navegador e vamos digitar de novo 172.16.1.1 e vamos ver se algo já modificou, tá? Enter. Opa, tá aí. Tá vendo que já mudou, né? Agora ele já está, o Linux já está servindo página para o Windows. No entanto, ele está dando aqui acesso proibido. Acesso proibido já é outra coisa, tá? Mas só para matar a curiosidade, vou dar um clear e vou utilizar o comando tcpdump de novo, porque eu quero escutar a porta 80 para ver como é que o negócio está funcionando agora. Ó, tá aí. Vamos voltar no Windows e vamos tentar um acesso agora só para ver a questão da comunicação bidirecional que eu tinha falado para vocês. Enter. Tá aqui. Veja a diferença. Observe que no primeiro pacote existiu uma solicitação da máquina Windows para a máquina Linux. Já no segundo pacote da transmissão, existiu uma resposta da máquina Linux para a máquina Windows. Era isso que não estava acontecendo antes e que está acontecendo agora, tá? Por causa da liberação do firewall. Bom, vamos ver agora como é que resolve esse problema aqui. Ele está falando que o acesso está proibido. Por que o acesso está proibido? Porque estes pacotes, tá? Esses pacotes de instalação, eles vêm programados para impedir que as páginas de internet sejam servidas para computadores externos. Tá ok? Então, vamos ver como é que a gente faz para ajeitar isso. Por experiência, eu já sei que os arquivos de configuração que são disponibilizados pelo XAMPP, eles ficam dentro de etc. Tá? Então vou lá em etc, vou dar um ls. Opa, deixa eu dar um ls menor aqui. Eu vou dar um ls pipemore. Tá aí. Vou dar enter, 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 enter. E eu vou encontrar aqui um instante. Deixa eu procurar aqui onde foi que ele botou o arquivo extra. Um instante. Pronto, joia. Até eu me atrapalhei um pouco agora. Bom, esse diretório etc, ele fica dentro de LAMP, tá? É um outro diretório etc. Então cd /opt /lamp ls. Aqui dentro
de LAMP, eu tenho um outro diretório chamado etc. Então, cd etc, enter, ls, e ali, ó, aquele arquivo, aquela pasta extra, vou entrar em extra, enter, ls, tá aí. Aqui dentro eu vou fazer a configuração neste arquivo daqui, ó, que é o httpd-champ.conf. Esse httpd-champ.conf é o arquivo de configuração do meu servidor de página de internet. Então, para configurar esse arquivo, eu uso vi httpd champ.conf, enter. Nele, eu vou pegar e vou mudar essa última seção de código aqui, ó. Onde está escrito require local, ou seja, permita apenas acesso local, eu vou apertar I para entrar no modo de inserção, vou apagar esse local e vou escrever all granted, ou seja, permitido para todos. Eu também poderia definir aí quais são as redes, assim restringindo o acesso, tá? Mas eu estou liberando para todo mundo, e para isso eu mudei essa última linha de onde tinha require local para require all granted. ESC para sair do modo de inserção, dois pontos, WQ para salvar. Tá aí. Veja como são as coisas, hein? Você não pode esquecer das aulas anteriores. Eu mudei o arquivo de configuração, aí eu venho muito feliz aqui no Linux, no Windows, aliás, e tento acessar de novo. Tá aí, acesso proibido. Isso daí por quê? Porque eu expliquei para vocês que quando um serviço sobe, ele lê os arquivos de configuração e não os lê novamente. Isso significa que quando esse serviço HTTPD subiu, ele leu esse arquivo de configuração aqui e carregou na memória, e assim permanece, de que não é permitido acesso externo. Para que eu force o serviço a ler de novo esse arquivo de configuração, eu vou ter que voltar aqui para o champ, para o script do champ, que é o carinha verde aqui, ó, esse champ aqui, e botar ponto barra champ. Vamos ver as opções dele aqui. Aqui ele tem uma opção de reload. Eu posso dar o reload no Apache, ou só no MySQL, ou em tudo. Eu vou digitar apenas o reload Apache. Tá, então, ponto barra champ reload Apache. Enter. Veja que ele mostrou aqui reload Apache, ok. Ou seja, ele recarregou o Apache. E agora, se eu vier aqui no Windows e der um Enter, eu já posso acessar. Por quê? Porque quando eu dei um reload, ou seja, recarregue, ele foi ler o arquivo de configuração de novo, aonde agora estava escrito para permitir acesso externo. Pronto. Deste ponto em diante, eu posso clicar aqui em phpMyAdmin. E olha que eu estou acessando o conteúdo da máquina Linux, tá? Eu posso acessar o conteúdo, o phpMyAdmin, que é o gerenciador de MySQL, e aqui eu posso, ou usando a interface gráfica, ou usando linhas de código em SQL, criar bancos de dados, tabelas, campos, modificar campos, inserir e consultar valores utilizando a linguagem SQL, que significa System Query Language, ou seja, linguagem de pesquisa de sistema. Mas isso daí é um assunto para a nossa próxima aula. Essa quer dizer, para a nossa próxima videoaula não, para as videoaulas que tem disponíveis no site. Depois, vocês procurem aí no conteúdo do site se eu já gravei essa aula onde eu ensino a parte de manipulação de banco de dados SQL, tá? Lembrando que essa parte de manipulação de banco de dados SQL não tem nada a ver com esse assunto de Linux e de Windows que nós estamos aplicando agora, tá? Mas elas estarão disponíveis no site certamente. Até a próxima.